Olá, pessoa lindíssima! Mais um Inova Podcast no ar e eu, Milene Salomão, apresentadora. Preciso começar falando sobre uma linha de cuidados em relação à saúde bucal extraordinária, detentora de patente na sua formulação em mais de 30 países, uma linha de vanguarda que sabe dar o diferencial que você merece em relação à sua saúde bucal. Dito isso, preciso também falar sobre importantes eventos científicos que vão estar acontecendo aqui no nosso território. Preciso falar do COI, do Congresso de Odontologia Intercursos, que vai ocorrer na UNEB, congresso esse que vai trabalhar de maneira integrada a odontologia, juntamente com a medicina, fisioterapia, enfermagem, nutrição e assim por diante. É um congresso que ele é aberto para todas as áreas da saúde. Estamos na nossa segunda edição, você não pode perder. Preciso falar também sobre o meeting acadêmico que vai acontecer na ABO, um evento extraordinário com profissionais selecionados a dedo. Está realmente imperdível. Parabéns, Labo, por essa condução extraordinária. E preciso falar também de outro evento muito interessante que vai acontecer na Universidade Federal da Bahia, que é a Joia. Então, um evento atrás do outro, todos três imperdíveis. E se eu fosse você, de verdade, eu não ficaria para trás. E, dito isso, vamos para o nosso tema central. O programa de hoje está, assim, fantástico, maravilhoso. Vamos conversar sobre urologia, 360 graus. Desde a cirurgia tradicional até a cirurgia robótica. Olha que coisa extraordinária. Então, nós vamos passear por essa estrada da urologia com dois médicos, gente, extraordinários. Estou muito feliz aqui em recebê-los, Dr. Nilo Leão e Dr. Nilo Jorge. Sejam muito bem-vindos. A urologia aqui está super bem representada. Um prazer muito grande tê-los aqui e fiquem à vontade. Obrigado, gente. Prazer é nosso em estar aqui e poder de alguma maneira contribuir com os seus ouvintes sobre a atuação da nossa área. Obrigado, Mi. Prazer estar aqui. Parabéns pela iniciativa, parabéns pelo podcast, né? Eu acho que o grande propósito é a gente trazer informação de qualidade, ajudar estudantes, residentes, futuros especialistas, ajudar os leigos a entender um pouquinho mais sobre nossa área, né? Estamos aqui hoje para o que ocorrer. Pois é, e a gente vai conversar sobre muita coisa, né? Vamos caminhar nesse campo. Doutor, vou te preparar. Esqueci de falar uma coisa importante. Esse episódio, ele tem uma característica maravilhosa, é inédito isso aqui no programa, tá bom? É um episódio que a gente vai estar no mês de agosto homenageando os pais. Então, assim, me sinto super feliz e honrada por ter pai e filho aqui no programa. Então, é um episódio que, para mim, particularmente, ele é muito especial. E, doutor, eu sou sua Muito bem, né? minha amiga. Você sabe que eu adoro a forma como o senhor atende, a sua forma humana, né, de atender dentro da urologia e de uma forma tão próxima aos seus pacientes, de uma maneira tão cuidadosa. E Obrigado. um passarinho me contou que o senhor participou da fundação do serviço de urologia do Irmão Dulce. Há muitos Isso. anos. Pois É verdade. Quer falar sobre isso? Posso falar. Eu tive o privilégio de conhecer pessoalmente a Santa Dulce, ainda com pouco tempo de formado, ao redor de 1983, 84, e ela me convidou para trabalhar lá. Era um hospital pequeno, não tinha urologista, e de maneira assim inicial nós começamos a criar um serviço voltado ao atendimento urológico. Havia muitos pacientes com problemas urológicos que eram conduzidos pelo cirurgião geral, pessoa muito humana, o doutor Tassiano Campos, que tratava aquilo, fazendo um esforço grande, mas com a chegada de um especialista mais novo,
aquilo foi passando para o urologista e o especialista foi levando outros colegas mais novos e no fim nós criamos um serviço assim de referência, onde hoje atuam mais de 13 ou 14 urologistas com uma residência médica reconhecida no Brasil como de excelência. E tive esse prazer de conhecer a irmã Dulce, de trabalhar com ela, de ter diálogos longos com a generosidade dela e ver ela atuar junto aos pobrezinhos aqui da Bahia e ajudando muito e criando aquela obra gigantesca e tão importante para o Estado, que é o Hospital Santo Antônio. Como é que você observa essa coisa linda que seu pai teve a honra, né, e o prazer de ajudar a construir? Dr. Nilo, ele trabalhou muito, né, no Irmã Dulce, mas sempre teve uma atuação forte na rede pública, se dedicou muito ao Hospital Martagão Gesteira também, ao Hospital das Clínicas, onde ele é professor até hoje, né, e o que mais eu como filho e que me tornei médico inspirado nele, né, minha maior inspiração, meu ídolo, minha referência, o que eu mais destaco é a percepção de como ele sempre atuou na rede pública ou na rede privada da mesma maneira. Nunca notei diferença nenhuma, o nível de concentração no ato cirúrgico, o nível de dedicação, o nível de preparo para os casos, né? O nível de avaliação, de buscar estudar o caso na véspera, entregar o seu melhor, né? Sempre foi a mesma coisa, independente do lugar onde ele estivesse atuando, né? Como deve ser, como tem que ser, e por isso que ele é, até hoje, né, uma referência aí para todos, muito além da parte técnica, uma referência principalmente da parte ética, da idoneidade, da maneira séria e correta de encarar a medicina. Humana também, né? Da Certamente. oportunidade de testemunhar tudo isso. É seu grande ídolo, né? Com certeza. Grande referência. Essas palavras têm que ser vistas com alguma reserva, porque são proferidas por um filho, né, que vem fazendo a minha especialidade minha, com muito esforço, com muita qualidade, mas são palavras do filho. Mas, de fato, eu acho que a rede pública, eu sempre disse que, ouvi isso do doutor Jacqueline, em uma ocasião, visitando o Hospital Santo Antônio, de dizer que o médico tem que estar próximo do pobre, do sofrimento, para poder se humanizar, para poder entender que a vida não é só vaidade. E então eu sempre gostei de trabalhar em serviço público. Sou professor até hoje, no Hospital das Clínicas, eu opero até hoje. Isso aí. Gosto. Como também na Irmã Dulce, muitos anos, mas eu já tinha tempo até de me aposentar, mas eu gosto. Tornou-se um vício, um hábito trabalhar. Eu não estou aqui para ficar puxando o saco do meu pai, porque é dia dos pais, né? Mas engraçado isso, ele aqui te controlando. Ele é muito contido, né? É normal, é bom que seja mesmo. Só que você conhece ele, né? Você sabe. Só é falar o nome dele por aí e aí a reputação precede. Então, na verdade, ele nunca precisou pregar nada disso para mim. O ensinamento veio através do exemplo, né? Ele, inclusive, teve um projeto muito tempo na cidade onde ele nasceu, em Mundo Novo, na Bahia, num lugarejozinho chamado Cangerana, onde ele atendia a população carente da roça, né, por muitos e muitos anos, fazendo exames preventivos, diagnósticos para câncer de próstata, e acabou que virava atendimento de tudo que é situação que você imaginar, até problema cardíaco aparecia para ele poder avaliar e tratar. Se dedicou por muito tempo a esse tipo de projeto, sempre foi da natureza dele, talvez por isso que ele tenha prosperado tanto, né? Então, isso aí para quem é estudante, para quem está assistindo, né, é importante você ter bases sólidas, né, que lhe impulsionam aí para prosperar em diversas áreas da vida, né? Não só na profissão, mas na família e tudo mais. Pois é, sensacional mesmo. Rapaz, eu vou ficar mais fã ainda, viu, doutor Nilo? Mais fã do que eu já sou. Mas vamos lá. Vou entrar agora bem no cerne do nosso tema, para a gente conversar um pouco sobre a urologia de fato. Mas amei saber as histórias, viu? Eu acho que se a gente ficasse aqui mais tempo só nessa etapa das histórias, mais coisas iriam surgir. Mas vamos lá. Vou começar bem do beabá. O senhor tem também uma área de atuação em relação a alterações de natureza congênita, Muito, não é isso? muito. A urologia é uma especialidade muito interessante, né? Quando eu era estudante no quarto ano,
eu me defini, definir o que é que eu queria fazer, decidi fazer urologia, porque percebi que era uma especialidade muito resolutiva. Você tinha a oportunidade de resolver os problemas. Não era só paliar problemas, era resolver, dar definição e resolver de maneira definitiva. Uma das áreas da urologia, a urologia é muito ampla. Começa pela faixa etária, que a gente começa a operar recém-nascidos até as pessoas no final da vida. Então, tem uma amplitude enorme de trabalho. Fora isso, as sub-áreas da urologia, que são inúmeras, mas tocando nessa especificamente que você falou, a urologia, o aparelho geniturinário é propenso por conta da sua complexidade, a anomalias congênitas, tanto anomalias externas como anomalias internas. As externas comprometem a genitália tanto masculina como feminina, e as internas comprometem os rins, os ureteres, a bexiga e tal. Então, eu sempre gostei dessa parte. Quando eu viajei e fui para o exterior, eu sempre fui interessado muito em ver essas coisas, e quando voltamos, começamos a trabalhar nisso, fazer ambulatórios específicos. Nas todas as clínicas eu fundei um ambulatório de anomalias da genitália, que chamava de genitália ambígua, porque cuidava muito de ambiguidade genital. Esse ambulatório existe até hoje, presta um serviço enorme, ele é multidisciplinar, nós temos geneticistas conosco, endocrinologistas e psicólogos que dão apoio a essas crianças que têm problemas congênitos na área externa. Fora isso, as anomalias internas dos rins e dos ureteres que também entravam nesse campo da uropediatria. Você vê que eu me referi até o momento só à parte pediátrica, porque a anomalia de defeitos congênitos se vê logo que a criança nasce, logo após começam as manifestações clínicas. Então existe pelo menos 30% do movimento do urologista trabalhando com crianças. É muito interessante essa parte. É um percentual importante para a gente fazer a atenção, né? 30 é bastante. E não se fala muito dessa parte. Não fala, e é curioso, porque eu, como educador, né, treinei dezenas e dezenas e dezenas de residentes e ainda treino, a gente percebe uma determinada resistência em lidar com criança. Por quê? Porque a consulta da criança não é tão simples, né? A criança chora, a criança esperneia, a criança não relaxa para ser examinado. Então você tem que ter paciência, tem que ter sabedoria em lidar com os pais, com a criança, e tentar obter as informações possíveis naquele momento. Então, muitos residentes não gostam de criança, e isso se reflete nos serviços de urologia do país. Eu fui coordenador da urologia pediátrica nacional, uma ocasião numa gestão da Sociedade de Urologia, e fiz um questionário e percebi que a maioria dos serviços de urologia do país não tinha a área de urologia pediátrica, que é obrigatória. Os residentes migravam para outros lugares para fazer estágios assim de curta duração, o que não é suficiente. O aconselhável é que todo hospital geral, todo hospital que se impõe, tenha no seu serviço de urologia alguém que se interesse pela parte pediátrica para resolver esses problemas, que não são poucos, são bastante. E as demais áreas da urologia? Vamos completar. Só complementando o que ele falou, é interessante como o poder da influência, né, tem um peso. O nosso grupo, que deve ter mais ou menos 15 ou 16 urologistas, pelo menos metade se interessa e opera crianças, né? Então, eu, por exemplo, é interessante que a minha formação eu já caminhei em outra direção, e o engraçado é que foi sob influência dele. Ele dizia para mim: não vá se subespecializar em urologia infantil, porque isso aí eu já domino e lhe ensino tudo. Olha. Vá dominar técnicas minimamente invasivas que estavam em ascensão, né? Então, quando eu concluí minha residência, eu fiz na USP em Ribeirão Preto, eu fui para o AC Camargo, que é um grande centro de tratamento oncológico, né, em São Paulo. Lá já existiam 2 plataformas robóticas, né, e aí eu fiz minha especialização em cirurgia robótica, que nada mais é do que um tipo de cirurgia minimamente invasiva, onde você acopla um dispositivo chamado robô, né, que foi uma grande jogada de marketing, porque na verdade não é um robô que opera sozinho, nem raciocina sozinho, é na verdade um instrumento que faz o cirurgião enxergar com a imagem ampliada em 15 vezes, elimina o tremor essencial, então acaba sendo uma cirurgia mais retilínea, né, mais firme,
e dar uma visão tridimensional. Então, ele veio, na verdade, para facilitar cirurgias de alta complexidade, né? Não é só urológico, é muito utilizado na ginecologia, cirurgias pulmonares, torácicas, já é usado inclusive em cirurgia cardíaca, pediátrica, cirurgia coloretal e assim por diante, né? Então essa é minha área de expertise, acaba ficando muito na uro-oncologia, né? Tratamento de cânceres urológicos, mas a robótica também serve para operar crianças, né? Então, assim como o Dr. Nilo foi um pioneiro da urologia pediátrica aqui no Norte e Nordeste, difundindo e ensinando muito sobre urologia infantil, influenciado por ele, eu também fiz a primeira cirurgia robótica em criança aqui no estado, né? Já operamos bebezinhos aí de 5 quilos. Deixa eu saber. A gente gosta bastante, tem bons resultados, né? E acaba que a urologia, ele sempre gostou de me falar o seguinte: ela atende do recém-nato ao idoso, homens e mulheres, doenças malignas, benignas, né? É uma especialidade extremamente dinâmica, sem rotina. Para quem faz uma urologia robusta, né? Você tem que ser bom de consultório, bom de conversa, muitas questões sexuais, problemas de autoestima, tamanho de pênis, ejaculação precoce, impotência, né? Até questões que envolvem as mulheres, né? Muita gente acha que o urologista é só homem, né? Infecções urinárias acontecem em mulheres, cálculos renais acontecem em mulheres, né? Tumores, incontinência urinária, que é muito comum em mulher, tumores no rim, que pode ser em mulher ou homem, de bexiga, mulher ou homem, e assim por diante. É bem interessante falar isso, porque na visão da maioria das pessoas, faz essa relação da uro mais em relação aos homens. Próstata, A sociedade verdade. como um todo Isso. enxerga mais dessa forma. Até precisar. Pois é. Eles escutam muito isso. Um programa como esse é esclarecedor. Com certeza. Eles perguntam muito: o senhor atende mulher? Porque minha mulher perde o rim, eu podia trazer aqui. Eles perguntam os pacientes. Inclusive, um fenômeno interessante que eu observei, né? Eu que sou pai de 3 meninas, ele é pai de 2. Eu tenho 2 irmãs, ele tem 3 netinhas. Minhas filhas, ainda tem uma outra netinha que é filha de minha irmã. Nossa casa é a casa das mulheres. Meu Deus. Quando eu fiz minha residência em urologia, a coisa mais rara na minha época era encontrar um urologista mulher, né? Hoje se tornou extremamente comum, né? A gente tem muitas urologistas mulheres residentes. Na nossa equipe hoje já tem 2 mulheres atuando como urologista, né? E a gente percebe um movimento crescente, né? E isso é bom, porque as mulheres estão ocupando um espaço justo, né? Por mérito. Pois é. E para estar nesse movimento contínuo em relação a um número maior, mais expressivo de mulheres no segmento, sinal que também a informação está sendo difundida com mais facilidade. Agora, eu acho que eu vou querer fazer uma brincadeira assim com vocês dois. Eu quero olhar, né, os primórdios da urologia e trazer isso até o momento presente. Quero começar com a voz da experiência. Não fale primórdio, não. Quer começar com a idade. Ele se acha novão, ele se acha novão. Não, mas alguém que tem uma habilidade técnica fenomenal, que tem uma carreira extremamente sólida, consolidada e com muita experiência ao longo de todos os anos. Então, para mim, isso é uma arte. É isso aí, você falou uma palavra muito adequada. A medicina, de uma maneira geral, é o exercício de uma arte, né? Uma arte que é revestida da vocação, do humanismo e da erudição, do conhecimento. A urologia, eu aconselho aos mais novos que puderem ler um livro chamado Século dos Cirurgiões. É muito interessante, um livro que não é um livro muito grande, e dá uma ideia de como os processos médicos aconteceram durante o tempo, até alcançar a época da anestesia, né, lá em Boston, que aí mudou o perfil de toda a medicina por conta de permitir o acesso sem o sofrimento e com menos risco. Então é muito interessante. Mas a urologia sempre foi pioneira, a urologia sempre foi ousada, sempre foi agressiva. Posso citar alguns exemplos assim, por exemplo, transplante renal, pegar o órgão de uma pessoa e colocar em outra. Quer dizer, uma coisa talvez inimaginável no início. Foram os urologistas que fizeram isso em 1954. Em 1954, o Dr. Murray, em Boston, fez o primeiro.
ganhou um prêmio Nobel. Em 1990 demorou tanto tempo para eles darem o prêmio a ele, o prêmio Nobel de Medicina. Mas o fato é que só para lhe mostrar como a urologia avançou. E daí ela partiu, né, de uma maneira cada vez mais ampla. O transplante eu dei como exemplo de ousadia cirúrgica, de perícia, porque o urologista, só para você ter uma ideia, a formação de um urologista, ele não sai da faculdade e vira urologista. Ele sai da faculdade e vira cirurgião geral. A minha especialidade, a minha sociedade exige que nós façamos 3 anos de cirurgia geral para ter treinamento em tórax, treinamento em abdômen, treinamento em vasos, em tubo digestivo, porque todas essas áreas o urologista visita nas operações grandes que nós fazemos. E daí, depois desses 3 anos, ele entra na especialização de maneira específica, objetiva, fazendo só urologia. E já dentro dessa especialização, como foi o caso do Jorge, depois de 6 anos de treinamento pós-graduação, ele ainda fez um fellow numa área de interesse mais específica ainda, que no caso foi a robótica, que permitiu toda essa possibilidade desse treinamento específico. Resultado. Então, os urologistas sempre foram ousados, sempre partiram de cirurgias enormes, depois perseguiram as cirurgias orificiais, aquelas menos invasivas, começando pelos processos endoscópicos da uretra, foram pioneiros em entrar no orifício natural da uretra com equipamentos de ótica e iluminação. E foram equipamentos que evoluíram muito. Eu acompanhei, infelizmente, eu estou velho, então vi toda essa evolução para se operar próstata, tumores de bexiga e tal, pelo canal, uma coisa que parecia uma coisa de visionário, uma coisa de futurista, na verdade se tornou prático e foram evoluindo. Daí os urologistas acharam que estava pouco, precisava evoluir mais, pegaram equipamentos que subiram até os rins, por dentro do orifício natural. Então hoje se tem todo esse arsenal, né, essas ferramentas que propiciam abordagens minimamente invasivas, com muita eficiência e com resultados assim de recuperação muito rápida, com pouco sofrimento. Então, a urologia é realmente uma especialidade muito interessante, muito ampla. Acho que ele pode falar um pouco agora. E aí, hoje a gente já está numa era com expectativas já diferentes, né? Então, uma das doenças mais comuns na urologia, por exemplo, que é o câncer de próstata, né? Acomete 1 a cada 6 homens. A cirurgia tradicional era aberta, com corte, ainda é a cirurgia mais feita no Brasil. Isso tentou migrar para videolaparoscopia tradicional, mas com grande dificuldade técnica, e aí finalmente entramos na era dos robôs cirurgiões, que foi lá para 2002, quando surgiu essa plataforma que se chama Da Vinci, né? Que é uma plataforma de uma empresa americana, que realmente revolucionou a maneira de fazer cirurgias de altíssima complexidade, como eu já expliquei aqui na cirurgia robótica. E agora a cirurgia robótica já está mirando um outro patamar, quando vai ser integrada a inteligência artificial, né? E aí a gente não sabe exatamente qual que vai ser o caminho, né? Já se questiona a possibilidade de cirurgias automatizadas, ou seja, feitas só com a supervisão de um ser humano. Recentemente teve uma dessa em um porco, mas isso implica em diversas questões éticas, né? Isso implica em situações de um número de variações anatômicas e de situações muito grandes que a inteligência artificial até pode prever, mas tem uma música de Gilberto Gil que ele gosta muito sobre o cérebro eletrônico, né? Que fala, ele é tudo, é quase tudo, mas ele é mudo, né? Só eu posso pensar que Deus existe, só eu posso chorar quando estou triste. Na verdade, a gente fica se questionando se o bom senso médico das decisões do intraoperatório, né, vão ser substituídos pela inteligência artificial. É difícil, né? Existem situações onde você está próximo a uma veia ou algum vaso que tem um risco iminente muito grande, né? Por mais que se calcule estatisticamente os riscos, as possibilidades, será que o bom senso, o feeling, ele vai conseguir ser suplantado? Né? Então, hoje, na verdade, o momento que nós estamos, a inteligência artificial tem ajudado muito na tomada de decisões clínicas. Levantamento de dados muito rapidamente, revisão de literatura, de artigos científicos, você consegue informações de maneira muito mais rápida, economizando tempo para você conseguir tomar decisões mais assertivas. Mas do ponto de vista cirúrgico,
A grande revolução que nós estamos prestes a viver é a telecirurgia robótica, né? Já aconteceram algumas cirurgias feitas a quilômetros de distância, né? Então, um cirurgião estava em Barcelona, operou um tumor de rim num paciente na China. Um cirurgião estava nos Estados Unidos, o Dr. Patel, e operou um paciente na África. E aí o Brasil já começa a discutir. Essas fronteiras. Essas fronteiras começam a ser quebradas, né? Com uma série de questões que vão precisar ser discutidas, né? O que é que vai acontecer se tiver um problema no sinal da transmissão do robô? Delay. Você vai ter. Dessa ordem. Quando você falou, eu pensei logo. Assim. Você vai ter equipe preparada em loco. Se você vai ter que ter uma equipe preparada para robótica em loco, porque você precisa de um cirurgião à distância. Pois é. Então, assim, ainda há muito o que se discutir, mas o fato é que essa revolução já está acontecendo nesse momento. Né? O Brasil. Tem mais futuro, né? O Brasil, por ser um país em desenvolvimento ainda, né? Ele ainda está em outra era. A gente está pensando ainda na chegada das plataformas robóticas ao sistema público de saúde, redução de custos, acessibilidade à maior parte da população, que hoje só tem acesso à cirurgia robótica quem tem recurso, né? Mas, sem dúvida, falando de perspectivas, inteligência artificial, telecirurgia, isso aí ainda vai gerar muita coisa para evoluir. E a urologia, como sempre, está à frente. Como ele disse aqui no início, é uma especialidade de vanguarda. Os lasers, os tratamentos extracorpóreos, né, os tratamentos endoscópicos por orifícios naturais, a robótica, tudo isso é puxado pela urologia. Isso é muito interessante. E é uma especialidade com alto índice de cura dos problemas, o que faz ser uma das mais procuradas nas provas de residência. Né? Até onde eu saiba, era urologia e cirurgia plástica, as duas especialidades cirúrgicas mais concorridas. Né? E um dos motivos da urologia é que todo mundo quer trabalhar com algo que tem um elevado índice de sucesso, de cura. Tem uma pedra no rim com dor, tirou a pedra com laser, o paciente vira seu melhor amigo o resto da vida. Está com câncer. A maioria dos cânceres urológicos são curáveis. Então, isso tudo anima muito com a especialidade, né? Verdade. A pessoa quer ir no caminho já para acertar, né? Com certeza. E quais são os maiores desafios que vocês enxergam no exercício da urologia, considerando o nosso... Você já citou até alguma coisa anteriormente, que ainda não está tão acessível esses avanços tecnológicos para serem utilizados em larga escala, né? Mas quais os maiores desafios? Alguém que esteja querendo seguir pela urologia é que ele precisa ter em mente? Eu queria que o senhor falasse como é que o senhor vê o mercado médico para quem vai se tornar urologista. Na minha época, quando eu me formei em medicina, tinham 2 escolas de medicina ativas no estado, né? Hoje tem 29. Como é que o senhor vê isso? O que ele quer dizer é o seguinte, eu sou professor, então tenho uma visão tanto quanto ortodoxa no que respeita à formação do médico. Então, acho que a formação do médico tem que ser bem consolidada, pouco improvisada, tem que se utilizar o paciente vivo para que a gente perceba muito mais do que perceber em modelos e tal, como as escolas estão oferecendo. Então, isso é perigoso. De fato, nós temos uma densidade de médicos no interior, em alguns lugares pouco, mas que se criem mecanismos de difusão, de assentamento dos médicos com boa remuneração, com conforto, para que eles vão. Mas isso não significa que você deve enlarguecer demais a saída de formação do médico, fazendo com que sejam, infelizmente, mal treinados. E está acontecendo, dá para se perceber já nos dias de hoje, uma formação problemática. Eu acho que nós temos que ter muito cuidado, das sociedades que regulam as especialidades, tem que ter muito cuidado na concessão dos títulos de especialistas, porque está se oferecendo um curso de especialização por internet, isso aqui não é possível para uma especialidade que você tem que ter uma sensibilidade enorme em lidar com o ser humano, em tocar. Eu sempre gostei de examinar, de pegar, entendeu? Eu acho que isso passa muita informação. Tem muita diferença, A telemedicina, por exemplo, é uma coisa complicada, né? Facilita muito o acesso a uma série de coisas, mas tem outros, por exemplo, na minha área, em que, por exemplo, falar especificamente da próstata, em que a avaliação digital nunca foi dispensada, você tem o toque retal, sempre ainda útil. Então, como fazer isso por telemedicina? Não tem como você fazer. Então, a presença do médico eu acho que é importante. O desafio que você
falo, eu acho que um dos desafios é o governo tentar organizar o Ministério da Saúde e o Conselho Federal de Medicina, organizar a formação do médico de uma maneira que atenda nossas demandas com segurança e não colocar a saúde, que é a coisa que a gente tem de mais precioso, em risco. Isso é um desafio importantíssimo. O outro é acompanhar a velocidade. Um desafio para nós médicos é acompanhar o movimento evolutivo da profissão, porque a velocidade com que as coisas acontecem é tão rápida que você tem que investir muito nisso, em conhecimento, para poder não ficar para trás e também para oferecer ao seu doente o que tem de melhor, o que há de mais correto. Então esse é outro desafio grande, você se manter atualizado e trabalhando ao mesmo tempo para sobreviver e tendo que não abrir mão de reuniões às vezes fora do país, de estudos, de tempo, de horas de consulta ao computador. Então tudo isso é um desafio que a gente tem que aprender a lidar com ele, né? Seria um desafio também proporcionar todos esses avanços para a população como um todo? Bom, a gente tem a obrigação de oferecer o que é possível. É um desafio, aí já entra a parte financeira, é a parte estrutural do país, né, conjuntural. O país, infelizmente, havendo um programa muito teoricamente ideal, que seria o SUS, um atendimento universal de saúde a todo brasileiro, isso é importantíssimo, mas infelizmente a medicina é uma coisa cara. A medicina moderna se vale de muitos procedimentos que são caros, tanto as medicações como o instrumental. E o governo, para manter isso, precisaria voltar a uma quantidade de recursos muito grande para a área de saúde, e o que a gente vê, na verdade, os médicos sempre se queixam disso, né? E que a quantidade de recursos é aquém do que é necessário para atender e para oferecer toda essa coisa bonita de avanços que a medicina tem oferecido. Mas sem dúvida nenhuma, se nosso país fosse menos corrupto, teríamos muito mais verba para ser investido e muito mais gente teria acesso a uma saúde de qualidade. Eu acredito verdadeiramente que o Brasil é um país extremamente rico e com potencial de oferecer medicina de ponta para toda a sua população, né? Desde que os recursos sejam versados da maneira correta, desde que as obras não sejam superfaturadas e assim por diante. Coisas que já são um senso comum e todo mundo já conhece e são apartidárias, inclusive, né? Até falar isso, né? Isso é uma discussão que não é o Não é escopo nenhuma- da nossa exposição aqui, né? A parte política. Eu não quis ser político. Não, Estou falando só que todo mas mundo já sabe. é verdade, é verdade. Eu acabei de chegar do Canadá, onde você tem uma população com atendimento muito homogêneo em medicina. Aqui tem um custo alto, né? A distribuição de renda é bem diferente daqui, então permite isso, permite segurança, né? E aqui a gente não tem segurança. Quem tem pouco recurso tem dificuldades em acessar o que a gente tem de mais moderno, de melhor para oferecer. Então a gente conhece tudo e às vezes não pode dar o que a gente conhece porque tem essas limitações. É. E sobre a prática médica no Brasil, né? Quando o Conselho Federal de Medicina e outros órgãos se posicionam contra uma abertura indiscriminada dos cursos de medicina, muitas vezes isso é visto como uma reserva de mercado ou alguma coisa do tipo, né? Então, para não entrar nessa discussão, eu acho que se você tem uma grande quantidade de médicos se formando, né, quando os problemas ocorrerem frutos de uma formação inadequada, quem vai ser responsabilizado? O médico, pessoa física, ou quem proporcionou aquela formação inadequada? Então, onde eu quero chegar? Eu acho que a gente já está num momento no Brasil onde a gente tem que caminhar para uma espécie de exame da ordem, como existe no direito, para a prática médica. Já existe uma quantidade de médicos sendo injetados no mercado muito grande e vai ser necessário provar que essas pessoas possuem a capacitação mínima para pelo menos cumprirem um princípio do Código de Ética Médica, que é o princípio da não maleficência. Primeiro, esses médicos têm que provar que estão habilitados a não causarem mal às pessoas, para depois ir em busca de oferecer os tratamentos, né? A gente está caminhando para uma situação no país onde precisa ter um pouco de cuidado mínimo em relação a permitir quem vai poder exercer medicina, né? E de alguma maneira proteger a população, porque existe aquela parcela da população que não pode escolher o médico para quem vai. Então tem que haver algum tipo de Critério. controle, de critério, né?
Deixa ela falar um pouquinho, não é que antes fala muito. Não, eu só estou entrevistando, eu quero que meus convidados falem, de fato. Eu não fico interrompendo, não, já percebeu? Porque é bom, eu também aprendo quando eu estou aqui escutando. É importante as coisas que vocês trouxeram. E vou, assim, para a gente chegar nos nossos arremates finais, o que é que vocês enxergam como divisor de águas na área da urologia? Eu escolhi o tema Urologia 360 graus, sabe por quê? Não tem começo, meio nem fim. É, Os... Mas... Bom, a urologia, como eu lhe disse, a velocidade de desenvolvimento da especialidade é surpreendente. E os outros especialistas percebem isso, né? Então, o divisor mesmo, assim, a parte endoscópica, a parte minimamente invasiva, é uma área que trouxe uma linguagem cirúrgica diferente, tanto de treinamento, né, como de resultado. Então, eu acho que um divisor de água foi esse grande avanço na área minimamente invasiva, um divisor de água que eu participei, acompanhei, vi, tive que me esforçar em participar, porque senão ficaria só preso às técnicas e à modalidade de trabalho mais antiga. E, felizmente, eu tenho um comportamento inquieto também no que diz respeito ao trabalho. Não é à toa. Não, tem que ser. Enquanto você estiver oferecendo serviços, tem que oferecer serviços que ao nível dos colegas que estão aí também. Então, o que é que ocorre? Eu acho que o grande divisor na nossa área foi essa medicina minimamente invasiva, que culminou com a cirurgia robótica, que é hoje acessível no nosso estado, e que ele tem uma prática muito boa, sabe? Bem que isso realmente ajudou muito o paciente no que diz respeito à recuperação rápida, ao estado em que diz respeito a você diminuir o prejuízo da imobilidade do paciente, quer dizer, o paciente participa rapidamente do mercado de trabalho. Então, tudo isso é novo, muito novo, né? Coisas que pareciam que não eram possíveis de serem feitas. E foram feitas e eu tive a felicidade de acompanhar, de ver isso acontecer, né? É isso aí. Mas diga a sua opinião para ficar do tempo dela. O divisor. Como é Dia dos Pais, eu queria contar um caso. Eu hoje, né, 95% da minha prática é cirurgia robótica, né? Hoje eu já ultrapassei aí 1.700 cirurgias robóticas, né? Me sinto reconhecido dentro da minha profissão. E uma das coisas que foi fundamental na minha formação, né, que me levou nesse caminho, que foi meu pai, que eu estava comentando, foi uma determinada ocasião que eu era residente, estava com ele num congresso nos Estados Unidos, né? E aí tinha uma fila enorme de pessoas para poder conhecer o robô. E sentar ali e ficar 2 minutinhos mexendo no robô. E eu, jovem, paciente, não queria ficar. Eu queria circular, queria ver o congresso, queria ver as coisas acontecendo. E ele aí me obrigou a pegar a fila e ficar na fila, né? E aí quando chegou perto da minha hora, ele falou assim, senta ali. Aí eu sentei e tal. Quando eu acabei, ele falou, e aí, o que é que você achou? Eu falei, legal. Ele disse assim, isso aí não é o futuro, não. Isso é agora. Você vai ter que aprender isso aí. Isso era 2014. O robô só ia chegar na Bahia em 2019, né? E aí eu olhava aquilo e via de uma maneira assim tão distante. E ele já tinha a visão de que aquilo ia dominar a nossa prática médica. E um dos motivos, né, é justamente o fato de que ele sempre foi rato de congresso. Nunca perdia um congresso. O Congresso Americano de Urologia, que é um dos maiores do mundo, ele chegou aí para mais de 25, 30 edições seguidas, né? E isso sempre me chamou a atenção, como há uma busca incessante dele por essa inquietude. Então, se eu pudesse dar um conselho a quem é estudante de medicina, residente, médico jovem, né? A inquietude, a vontade de buscar se aprimorar, aprender todos os dias, ela sempre foi importante, mas nunca ela foi tão importante quanto hoje, onde a velocidade do aprendizado das informações é avassaladora, né? Eu consigo ver o melhor cirurgião robótico do mundo, que é o Vipul Patel, operando deitado na minha cama, na minha TV, várias vezes por dia, se eu quiser, e pego dicas, pego truques, e reproduzo exatamente aquilo no meu paciente.
né? Então, é preciso ter inquietude para buscar o seu aperfeiçoamento profissional, mas também para buscar o melhor para o seu paciente, né? Que talvez no final seja o que realmente interessa. Quem buscar o dinheiro e o sucesso puramente vai ter dificuldade, mas quem mirar no resultado de fazer o bem para o próximo, de pregar o bem, de entregar o melhor resultado cirúrgico, essas outras coisas vêm como consequências, né? Então eu aprendi muito isso com ele, acho que isso é uma mensagem fundamental, né? E acho que a vontade de continuar progredindo e evoluindo, ela vai ser uma coisa sempre atemporal. Seja qual for a época que você estiver, se você tiver esse espírito, você vai continuar seguindo, progredindo, né? Que é o que todo mundo, no final das contas, quer. Olha, tal pai, tal filho, que fantástico. Tá vendo, doutor Nilo? É isso aí. Peixe, peixinho, né, O doutor tempo Nilo? Ele é meio cismado, assim, não fala. passou, não. O tempo passando. Não falei demais hoje aqui, porque ela é muito simpática. Falou demais. E Repita essa última parte, direito. Muito simpática. Tá vendo? Foi tranquilo. muito alegre, tá vendo? É muito, Foi tranquilo. ficou de acordo, tranquilíssimo. E aí a gente já está caminhando com um bom tempo aqui de programa, a gente nem sente passar, né? Mas a gente queria lhe agradecer essa oportunidade. Você é muito eficiente no seu trabalho, muito simpático. Eu realmente me senti à vontade de falar. Quer dizer que eu posso chamar de novo, se quiser. Agora, Pode sim. muito grata pelas palavras e pelo senhor estar aqui, assim, me sinto muito honrada, bem como o senhor também. O senhor não, né? Que a gente... Se respeite. Doutor Nilo Jorge, também me sinto muito honrada por tê-lo aqui hoje. E esse programa é realmente muito especial, no mês em que a gente homenageia os pais. É verdade. O pai e o filho, falando de uma área, os dois são ícones nessa área de atuação. Obrigado. Né? Eu sou um projeto de ícone. O que é esse aqui, ó? Onde? Foi um prazer. Tá mesmo bom, muito ter obrigado. aqui, viu? Não tá com pressa, não. Peraí! Se vacilar, ele sai correndo. Já acabou? Nossa, rapaz, ela falando com você aí, ó. Vou dar um presente. Não precisa presente, estou no banheiro. Faz um negócio. Muito obrigado. Aqui é uma linha, ela é uma linha de característica premium, uma linha de uma empresa chamada New Dental Care. Então eu tenho um. Ótimo, muito obrigado. Olha que bonitinho. Bem. Então, aqui para almoçar e com presente, tá? É uma Obrigado, linha Mi. direcionada para saúde bucal, retentor, como falei logo no início, né? Sou uma fã dessa linha também. Falo como se ela fosse minha, sabe? Eu me sinto fazendo parte disso aqui, porque é uma linha top mesmo, com composição de produtos, ou composição de... como é que fala? Ingredientes. Isso, pronto, muito obrigada. Com os ingredientes na quantidade exata para promover saúde bucal da melhor forma possível. Essa é a linha de ampla gama de distribuição. Tem as linhas específicas também, mas aí direcionado para o profissional da odontologia prescrever para o seu paciente. Muito honrada. Ademir, parabéns. Viu? Tamo junto. Pois Tá lá. Gente, despedir. Se despeça ali, ó. Gente, olha que conversa maravilhosa nós tivemos aqui. Dr. Nilo Leão e Dr. Nilo Jorge, dois ases da urologia aqui do nosso estado, do Brasil e do mundo. Por onde a gente caminha, a gente ouve falar nesses nomes. Então, esse programa ele é um programa realmente para homenagear os pais, tal pai, tal filho, numa carreira tão linda. E olha como eles falam com esse vigor, com essa alegria da profissão, da especialidade que eles exercem. Isso dá muito orgulho realmente, tá bom? Não posso esquecer de falar com vocês, mais uma vez, aqui em cima está o nosso cupom de desconto, aproveita, Inova Pod 10, por aqui você vai ter acesso direto a toda a linha da New Dental, tá bom? Fico por aqui, um abraço grande e até breve. Tchau, tchau.